Boa noite a todos que nos acompanham pela fanpage da Faculdade Joaquim Nabuco e por nosso canal no YouTube. Estamos começando agora mais um Painel Nabuco. Eu sou Roberto Marinho, professor e coordenador do curso de Serviço Social da Faculdade Joaquim Nabuco. O nosso painel hoje trará como tema direitos sociais, políticas sociais e as contribuições que a profissão de serviço social traz para o nosso Brasil contemporâneo. Para mediar esse tema, nós estamos hoje com a presença das professoras Milena Santos e Samia Rodrigues. Antes de iniciar o nosso debate, a gente quer ponderar sobre a importância desse debate no Brasil contemporâneo, né? Nós temos hoje na nossa realidade um país com aproximadamente 18% de pobreza, um percentual de desemprego de 12%, que equivaleria a algo em torno de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Portanto, falar em direitos sociais, falar em proteção estatal em políticas sociais, diz respeito à maioria da nossa população brasileira. Entretanto, estamos falando do chão do nosso cotidiano, né, da nossa rotina, de tudo que visualizamos em todos os cenários desse nosso Brasil. Então, para iniciar nosso debate, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para a nossa querida professora Milena: como ela avalia os direitos sociais no Brasil e qual a relação deles com o serviço social? Pois bem, professor, essa questão dos dados percentuais, né, principalmente com relação ao desemprego no nosso país, que está em torno aí de 12%, né, da população economicamente ativa no Brasil. E também tem dados da Organização Internacional do Trabalho que apontam ainda que ainda nesse ano tem a probabilidade de chegar a mais 1.200.000 pessoas desempregadas no país. Esse é um dado alarmante e realmente preocupante. Quando a gente trata, né, de direitos sociais, né, é importante a gente perceber que esses direitos sociais são constituídos na nossa sociedade. E a nossa sociedade, ela tem um papel fundamental de produção e distribuição de riqueza social, que é produzida socialmente. O problema é que essa produção de riqueza material, mesmo sendo social, ela tem dois fatores primordiais. Primeiro deles, a riqueza socialmente produzida, ela não é dividida de maneira igual. E boa parte da parcela da população não tem acesso ao mercado de trabalho e, por consequência, a garantir sua subsistência. Isso é algo preocupante. E com o desenvolvimento da nossa sociedade também, mesmo com aquela questão entre concessões feitas pelo Estado e luta, né, dos movimentos sociais para garantir melhores condições de vida, melhores condições de trabalho também, foi necessário se pensar, né, sobre a questão de todos os problemas sociais, econômicos, políticos que se desenvolvem, né, nesse processo de geração de desemprego. A questão também é de que, para tentar minimizar esses efeitos, foram desenvolvidos alguns conjuntos de direitos esses coletivos. Então, os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis, eles garantem aí a propriedade, a liberdade, a vida, a segurança social. Os direitos políticos, eles garantem aquela questão de você poder votar e ser votado, a questão também de garantir liberdade de sindicato, né, liberdade de associação. E os direitos sociais são todos aqueles conjuntos de serviços e benefícios que o Estado traz enquanto obrigatoriedade de cumprir e um direito do cidadão. E esses benefícios e serviços são colocados aí e materializados através de políticas sociais. Políticas sociais essas são políticas sociais da Previdência, saúde, assistência social, todas elas que têm a participação efetiva do assistente social, na sua formulação como também implementação. Perfeito. De fato, esse histórico de direitos sociais é algo que a gente vai continuar debatendo, mas agora a gente queria chamar um breve intervalo e daqui a poucos minutos estaremos de volta com o nosso Painel Nabuco.
Eu sempre tive aquela ideia de que fazer faculdade fosse uma realidade longe da nossa, sabe? Por isso, foi uma felicidade grande quando eu consegui me formar e vi que sim, que é um sonho perto da gente. Tão perto que o meu pai também acabou de começar a sua primeira faculdade. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades acessíveis, além de descontos especiais. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Eu sempre tive aquela ideia de que fazer faculdade fosse uma realidade longe da nossa, sabe? Por isso, foi uma felicidade grande quando eu consegui me formar e vi que sim, que é um sonho perto da gente. Tão perto que o meu pai também acabou de começar a sua primeira faculdade. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades acessíveis, além de descontos especiais. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Eu sempre tive aquela ideia. Então estamos de volta ao nosso painel Nabuco. Agora há pouco a professora Milena fazia uma breve reflexão sobre o surgimento dos direitos, dividindo em 3 gerações os direitos políticos, civis e sociais, e certamente no lastro dessas garantias dos direitos sociais entra como uma figura aí especial a figura do Estado interventor, o Estado moderno, que vem trazer uma infinidade aí de garantias para que essas divergências, essas distâncias sociais que a sociedade capitalista apresenta, elas sejam cada vez mais reduzidas, diminuídas, e assim os direitos singulares serem garantidos. E aí agora a gente queria dirigir a palavra à professora Samia Lacerda, para que ela falasse um pouco para a gente, quais as relações então entre os direitos sociais e as políticas públicas nesse momento atual que estamos vivendo, Samia. Professor, boa noite ao público. Veja, quando o Estado reconhece um problema social como uma questão social, ele transforma isso em lei. É o primeiro passo. Consequentemente, essa lei ela irá gerar políticas sociais, políticas públicas sociais. É como se a política social ela fosse um remédio para atacar esse problema. Falando mais no Brasil, a nossa Constituição Federal de 88, ela garante lá no seu artigo 6º os mais variados direitos sociais, como a saúde, a alimentação, a educação, a habitação, o trabalho, direitos estes que foram conquistados na sua grande maioria através da organização política da sociedade civil, Então, é importante a gente destacar a importância da sociedade, a importância da população para garantir, assegurar esses direitos sociais que nós temos hoje. Um exemplo que a gente pode dar dessa participação da sociedade civil, o valor disso, foi o período de redemocratização no Brasil, quando a gente saiu daquele período de ditadura militar e procurava um Brasil democrático, Então, nesse momento, vários movimentos sociais se organizaram para que hoje a gente possa ter a saúde universal que nós temos, para que hoje a gente possa ter as políticas para criança e juventude que nós temos, para que hoje a gente possa ter a política de assistência social. Enfim, não foi dado do nada, Foi fruto de organização política e de muita luta. Então, olhando para a realidade do Brasil hoje, me chamou a atenção o relatório PNUD, O relatório sobre o lugar do Brasil hoje no desenvolvimento humano, No seu lugar no desenvolvimento humano, o Brasil ficou na posição 79 de 188 países. E o que nos chamou bastante atenção foi o foco dado à desigualdade social, à desigualdade de renda e à questão do desemprego. O trabalho é um direito social, o trabalho está garantido lá na Constituição Federal. Mas o que a gente pede que a sociedade reflita, que nossos alunos reflitam, é que nem todo direito legal se torna um direito real. E a sociedade precisa ter em mente disso para que ela possa continuar lutando pela garantia desses direitos e pela melhoria. E isso vai se dar através do quê? De controle, fiscalização, do que o Estado vem de fato oferecendo para a população. E eu deixo uma reflexão em cima disso, que é o seguinte: como alcançar desenvolvimento humano se boa parte da população está fora dele? Se a boa parte da população é ignorada. Porque quando se fala de políticas sociais, a gente tem que ter em mente o seguinte, que políticas sociais elas não são para todos. Um exemplo disso também está na nossa Constituição Federal, que lá no seu artigo 194, quando fala da Seguridade Social, ela traz a saúde como uma política universal,
traz a assistência como uma política para quem dela necessitar e a previdência social para quem contribui. Então, só focando na saúde, apesar dela ser a única política universal hoje, ela é uma política universal excludente, que a maioria da população está dentro do sistema único, ou seja, aqueles que realmente não têm condições de pagar, fica no sistema único obrigado, e quem pode pagar migra para os planos de saúde. Então, é o que a gente chama hoje de universalização excludente. Então, é importante a reflexão sobre isso também. Então, assim, na fala eu percebo que existe aí também um tom um tanto quanto ideológico, né? As políticas sociais, elas só se materializam plenamente se houver algum tipo de tensionamento social para que ela de fato se configure enquanto direito. O direito ele é previsto na lei, mas nem sempre se realiza. E para que esse direito pensado, regulamentado e legalizado só vai ser efetivado se também houver algum tipo de pressão pública para que o Estado também acorde e visualize essas necessidades sociais. Seria isso? Exatamente, professor, porque garantia em lei não significa assegurar a efetividade e a implementação desses direitos sociais, né? E, consequentemente, isso vai se dar através de políticas sociais públicas, que é o remédio para atacar esses problemas hoje. Perfeito. O debate está ficando bom, mas a gente vai dar mais um breve intervalo e, em alguns instantes, retomaremos essa conversa aqui com a professora Sâmia e a professora Milena. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades a partir de R$ 304. Núcleo de empregabilidade e carreiras. E uma unidade sempre perto de você. Além de descontos especiais para você fazer a sua graduação. São cursos em diversas áreas. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades a partir de R$ 304. Núcleo de empregabilidade e carreiras. E uma unidade sempre perto de você. Além de descontos especiais para você fazer a sua graduação. São cursos em diversas áreas. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Retomamos então o nosso painel Nabuco. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pode direcionar também alguma pergunta, algum questionamento, que a gente pode tentar também estar problematizando aqui nesse nosso breve debate. A professora Sâmia há pouco falava um pouco de como se dá, como se organiza, né, como se efetiva as políticas sociais no Brasil. E obviamente que essas políticas, elas também apresentam alguns limites e alguns entraves, né? Eu queria passar a bola para a professora Milena, para que ela faça um pouco essa reflexão, né? Como se resolve, como se configura esses desafios e como nós podemos mediá-los da melhor forma possível. Com relação aos desafios, né, a gente vai pensar sobre os desafios atuais da política social. É interessante a gente trazer como ponto de partida o princípio de que as políticas sociais, elas são direitos. E pensar o direito, né, é deixar de lado aquela questão do favor, da tutela do Estado e da caridade. Pois bem, como as políticas sociais elas são elencadas enquanto direitos sociais, é necessário a gente refletir a forma também das quais a gente pode ter acesso a fortalecer esses direitos sociais. Penso que um dos canais de participação da população, ainda proposto na Constituição Federal Brasileira e que é colocado aí enquanto um dos cernes principais da condução e da gestão das políticas sociais, é as formas de controle social, né, das políticas sociais através dos fóruns, das conferências, dos conselhos, sejam eles municipais ou estaduais, das políticas sociais. Embora, assim, para a população brasileira, se a gente pensar hoje, né, a questão de ter diminuído um pouco a esperança com relação à condução dos processos políticos, é importante a gente pensar na formação, né, política também, na condução desse controle social sobre as políticas, porque existe também um canal legítimo de participação dessa população usuária na gestão das políticas sociais. Porque também, quando pensamos nisso, né, professora Milena, de alguma forma a gente tem que evocar a nossa democracia, né? Nós vivemos
em um Estado dito Estado democrático e de direitos, né? Então, se há uma previsão de ação estatal para com uma intervenção de proteção social por meio dos direitos sociais e políticas sociais, tem que haver também mecanismos de acompanhamento e monitoramento desse processo, né? Sabemos de uma vasta tradição que permeia, insiste em permear na administração pública, por exemplo, esse processo de corrupção no qual o Brasil está um tanto quanto envolvido, e qual o papel dessas instituições de controle social. Pensar até para além desses órgãos enquanto conselho e conferência, né? Tá. E as associações, né? E os órgãos fiscalizadores, que papel tem na garantia de que os recursos previstos para determinado fim, eles sejam aplicados da melhor forma possível. Que a gente tem que ponderar também que nessa perspectiva de efetivação de direito, o orçamento público ainda é uma grande caixa preta que poucas pessoas têm acesso, né, para que de fato as políticas se efetivem. E na administração pública, sem recurso, não temos ação, não temos políticas garantidas, não é verdade? Então, acho que controle social, ele acaba sendo uma grande categoria que responde também pela configuração, pela efetivação e pela garantia desses direitos sociais para a nossa população. Teria algo mais a complementar sobre essa dimensão do controle social? Também uma questão preocupante é de que, à medida que as políticas sociais vão ficando cada vez mais precarizadas, a população, de maneira em geral, quando tem uma melhor condição de vida, acaba se voltando também para a compra de determinados serviços que antes estavam sendo colocados pelo Estado, mas para a iniciativa privada. O que é algo preocupante, porque vai ampliando aí a mercantilização do que deveria ser público. Perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar esse bloco com a seguinte provocação, né? Qual o papel da população nesse controle social? Às vezes a gente descentraliza as preocupações para os conselhos setoriais, das políticas públicas, certo? Mas como eu, enquanto cidadão, num país democrático, estou ocupando esse meu espaço de cidadania, né? Eu acompanho a atividade parlamentar, acompanho a atividade executiva, como eu posso ampliar ainda mais esse debate. Então, com essa reflexão, a gente finaliza esse nosso terceiro bloco e dentro de alguns instantes continuaremos essas reflexões. De que fazer faculdade fosse uma realidade longe da nossa, sabe? Por isso, foi uma felicidade grande quando eu consegui me formar e vi que sim, que é um sonho perto da gente. Tão perto que o meu pai também acabou de começar a sua primeira faculdade. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades acessíveis, além de descontos especiais. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Nosso quarto e penúltimo bloco desse debate, né? E aí a gente queria convidar a Sâmia a refletir um pouco, uma vez que nós somos assistentes sociais, professores do curso de serviço social, nessa trajetória, né, de garantia de direitos, de expansão dos direitos sociais, do Estado protetor, tendo por veículo as políticas sociais, qual a contribuição do serviço social para com esse processo? Professor Carlos, professora Milena, eu considero esse momento importante para a gente fazer alguns esclarecimentos sobre alguns conceitos que ainda são bem confusos, né, no imaginário da população sobre o que é o serviço social, para que a gente possa adentrar na sua pergunta. Veja, é importante a gente saber bem a diferença entre serviço social, assistência social, assistente social e assistencialismo. O serviço social é a graduação em serviço social, ou seja, através de um curso autorizado pelo MEC, né, com duração de 4 anos. Aí você sai bacharelado em serviço social. A assistência social é a política de assistência social que é garantida na Constituição Federal, lá no rol da Seguridade Social, junto com a política de assistência, e também com a política de previdência social. É o tripé básico, né, da Seguridade Social. Assistente social é o profissional bacharel em serviço social, ou seja, é aquele profissional habilitado, ou seja, com seu número de registro do CRES.
E assistencialismo é tudo que o serviço social não é. É tudo que o serviço social não faz. Caridade, filantropia, né? Então, eu acho importante a gente deixar isso bem claro para a população e também fortalecer isso nos nossos alunos. Com relação à sua pergunta, o profissional, a relação entre direitos sociais, políticas sociais e serviço social é bastante basilar. Porque o nosso trabalho é de mediador desse processo, né? De mediador desse processo de direitos sociais até chegar nas políticas sociais. Ou seja, o assistente social inserido nos mais diversos espaços socioocupacionais, ele tem como um papel ali de educação para os direitos, como também esclarecer a população sobre os seus direitos e como alcançar os seus direitos, né? Então, é por isso que a gente esclareceu bastante sobre o que é o serviço social, porque nós não trabalhamos num viés de filantropia, voluntarismo, porque a própria política de assistência, ela é um direito, ela não é um favor. Então, nosso papel é como mediador desse processo. Claro que tendo em mente que esse processo, essa relação, direitos sociais e políticas sociais e sua efetivação é bastante tensa. Principalmente num sistema e no modelo de Estado que a gente vive e principalmente agravada com o cenário político e econômico do Brasil hoje. Porque nós precisamos das instituições para nos empregar, como também precisamos dessas instituições para oferecer e garantir os direitos da população. Perfeito. Eu acho que nessa perspectiva nós podemos colocar duas coisas, né? Uma primeira é que o assistente social é visto muitas vezes também só como executor das políticas sociais, Isso, né? bem. Eu lembro que em alguns espaços que eu frequentei, havia até brincadeira de alguns outros profissionais das ciências sociais que colocavam assim, não, cientistas sociais, sociólogos, pensam as políticas sociais, né? E cabe ao serviço social executá-las, né? Quando, na verdade, hoje a profissão de serviço social, ela amadureceu a tal ponto que ela hoje também é produtora de ciência, né? Ela é produtora de conhecimento. E esse conhecimento, ele permite, possibilita, ao menos essa é a minha visão, a intervenção do assistente social para além da execução das políticas, né? Hoje nós elaboramos, nós planejamos, nós avaliamos, nós monitoramos e também executamos as políticas sociais. Então, como é que você vê essa outra dimensão do serviço social com as políticas sociais nos dias atuais? A importância do conhecimento do orçamento público. Para ser elaborador e gestor de políticas públicas, nós temos que conhecer o orçamento público, não é verdade? A LOA, Lei Orçamentária Anual, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e o PPA, Plano Plurianual. Nós temos que conhecer essas ferramentas. Outro viés também bastante importante é o fortalecimento do planejamento estratégico, da avaliação, do monitoramento, ou seja, a formação do serviço social, e eu falo em especial da Faculdade Joaquim Nabuco, porque nós estamos inseridos lá, nós trabalhamos esse viés bastante forte com os nossos alunos. A importância de conhecer os orçamentos de cada política e como também fazer o planejamento para que a gente possa monitorar e fazer com que essas políticas realmente, ou seja, a política no qual a gente está inserido realmente para que a gente possa contribuir para a sua eficiência, para a sua efetividade. Perfeito. Então, com esse debate de financiamento das políticas públicas, a gente encerra o penúltimo e em poucos minutinhos estaremos de volta para o último bloco desse nosso debate. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades a partir de R$ 304. Núcleo de empregabilidade e carreiras. E uma unidade sempre perto de você. Além de descontos especiais para você fazer a sua graduação. São cursos em diversas áreas. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Então, obrigado a todos que estão acompanhando essa breve exposição, na verdade, sobre esse tema tão importante dos direitos sociais. E aí eu queria, eu mesmo, fazer também uma ponderação sobre financiamento, até porque é a minha área de pesquisa, né? Então eu não poderia também deixar de trazer um pouco minha opinião. O Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, na última reunião que houve no ano passado, trouxe inclusive como uma das prioridades para a profissão está se apropriando do orçamento público, né, nessa discussão de financiamento das políticas sociais, até porque ela acaba sendo um grande indicador de maior
ou menor garantia de direitos, né? Quando temos recursos disponíveis e bem aplicados, teremos uma sociedade mais protegida socialmente. Quando esse orçamento ele não consegue se realizar por meio das políticas sociais, ou ele se precariza a ponto de não conseguir ser estabelecido, então, de fato, a população ela fica um tanto quanto desassistida, né? Então, eu penso que, enquanto assistentes sociais e enquanto população, devemos nos munir dos instrumentos democráticos para acompanhar melhor também essa execução dos recursos públicos, aonde estão sendo aplicados nossos impostos, se essas ações realmente nos atendem de forma estratégica e eficaz, para que vivamos, na verdade, uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, mais equitativa, que de fato essas distâncias econômicas e sociais que o Brasil tem vivenciado de uma forma tão forte, seja reduzida. Trazendo até um dado que a professora Milena chegou a apontar, nós estamos, na verdade, entre os 10 países mais ricos do mundo. E, em comparação com o desenvolvimento humano, estamos entre as 70 países, né? Então, vejam as distâncias abissais entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento integral social, né? Precisamos pensar um pouco nessa realidade. E assim eu queria facultar a palavra para vocês, já estamos no final do debate, né, para que a gente possa fazer as considerações finais sobre esse tema e aí possamos pensar em outras estratégias em outros momentos para continuar essa discussão. Posso começar, né? Carlos, a gente agradece a oportunidade, essa é uma oportunidade ímpar, e eu penso que outros momentos como esse, né, devem acontecer até para a gente fortalecer mais, né, o nosso projeto ético-político, mostrar para a sociedade o que é o serviço social e fazer com que a sociedade se aproxime desses debates que não estão longe dela, não é verdade? Outra coisa também, outro ponto importante que eu deixo para nós é a gente refletir sobre o Brasil hoje. E ter em mente que os direitos sociais são preciosos, são valiosos e que a gente não pode defender nenhum tipo de flexibilização e nenhum tipo de perda de direito. Ao contrário, a gente tem que avançar para garantir mais direitos e para assegurar esses direitos que nós temos hoje. Realmente, professora Sâmia, a questão dos direitos, né, que ainda temos enquanto constituídos, né, no nosso país, é importante a gente refletir sobre isso, até porque estamos num período de crise econômica, né, tão drástico e que a gente fica pensando quais são as possibilidades futuras, né, para a nossa população, principalmente com relação ao agravamento das expressões da questão social e principalmente com relação ao desemprego. Esses dados que a gente trouxe hoje, né, para vocês refletirem um pouco, com relação ao desemprego, pensem em tudo que ocorre, né, e que é decorrente do desemprego. E qual a importância também do fortalecimento desses direitos sociais para a nossa população. Porque se os índices de desemprego já estão grandes e as consequências provenientes do desemprego, né, a gente pensa aí para o futuro, né, quais são as possibilidades e quais os limites também das políticas sociais no Brasil hoje. Sim. É isso que a gente traz como reflexão e que a gente até pode debater melhor em outros momentos, né, em outros painéis. E agradecendo também, né, a oportunidade, a Faculdade Joaquim Nabuco, por estar trazendo esse espaço, né, legítimo para a gente pensar e refletir sobre o papel do assistente social hoje. Quando a gente fala em possibilidades de redução de direito, poderia vir o seguinte questionamento também, né, cara? Então, se está sendo reduzido direitos, é porque está havendo uma melhoria da questão social, uma melhoria da desigualdade social, quando na verdade não é, né? A situação drástica da população e as desigualdades estão presentes e sendo acentuadas. Então, por que reduzir direitos, né? Precisamos, pelo contrário, reafirmá-los, né? Ressignificá-los em nossa sociedade e dizer o seguinte, que os direitos sociais nada mais são do que algumas alternativas possíveis, infelizmente deveriam ser desnecessárias, né, nessa conjuntura, mas são possíveis para uma maior igualdade social. Então a gente queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco e já de antemão convidá-los para curtir a nossa fanpage, acompanhar o nosso canal no YouTube e já deixar um compromisso marcado com vocês. Na próxima quinta-feira teremos outro painel Nabuco com a discussão de orçamento fiscal no campo da contabilidade. Então, obrigado a todos e até a próxima semana.